Olá, esse é mais um episódio do Podiverso de Fantasia, o podcast do Guia de Worldbuilding. E hoje vou falar sobre as novas séries que, em teoria, adaptam livros de fantasia. Esse conteúdo era para ser um vídeo, mas no roteiro descobri que tinha muito o que falar e achei mais apropriado para um podcast, porque não queria fazer cortes ou dividir em partes. Fiquei um pouco receosa do tema desse episódio ser semelhante ao do primeiro. O segundo era para ser um bem legal, tentando explicar todos os zilhões de subgêneros da fantasia, mas ficou para depois. Se você não curtir muito esses temas, não se preocupe, o podcast vai ser bem abrangente em seus tópicos, assim como o canal que aborda desde escrita até geografia. Podiverso de Fantasia é o nome que vocês ajudaram a escolher, mas não excluirei a ficção científica, distopias e outros gêneros da ficção especulativa. Aqui eu quero fugir do superficial, quero explorar a fundo alguns temas, não importa o quão longos fiquem os episódios. Esse podcast é o desabafo que prometi no meu último vídeo, e meio que uma análise do mercado e as tendências para a nova era das adaptações de fantasia. Acredito que o tema é importante para nós e qualquer um que se interessa por mundos fictícios, pois são essas grandes obras audiovisuais que chamam a atenção do grande público para o gênero. É a partir delas que alguém pode se interessar em ler livros de fantasia, em jogar RPG, ou até mesmo se aventurar em criar um mundo fictício. Porém, o que estou percebendo é uma discrepância entre a literatura e o que é mostrado na mídia audiovisual, disfarçado de adaptação. Quero levantar essa discussão e vocês vão me ajudar a entender se o que eu vou falar hoje são casos isolados e não deveríamos nos preocupar, ou se é realmente uma tendência no mercado e o futuro das adaptações é escuro e cheio de terrores. Eu sei que não é um problema novo. Adaptações nunca foram conhecidas por serem fiéis, mas no momento em que estamos, com tantas novas séries e filmes e a fantasia finalmente ganhando espaço, era de se esperar que, pelo menos algumas delas, seguissem a história contadas em seus livros. Afinal, a adaptação de fantasia de maior sucesso foi a trilogia O Senhor dos Anéis, que até que é fiel. E também tivemos a franquia Harry Potter e as primeiras temporadas de Game of Thrones. O sucesso desses exemplos possibilitou mais adaptações, mas a sensação que tenho é que houve um regresso. Pegue seu manto, sua espada e sua tocha e vamos descer pelas cavernas tenebrosas das adaptações de fantasia. É impossível comentar esse tema sem citar a tragédia de Game of Thrones, que começou muito bem e terminou muito mal. Muita gente acredita que isso aconteceu porque a série ficou sem livros para adaptar, o que não é verdade, como eu expliquei no primeiro episódio do podcast, que vou deixar linkado na descrição. Em resumo, os livros 1, 2 e 3 foram quase que fielmente adaptados, mas os livros 4 e 5 foram jogados no lixo pelos criadores de Game of Thrones, que decidiram não adaptar os principais acontecimentos desses livros. Em vez disso, criaram suas próprias histórias, e a série seguiu seu próprio caminho, bem antes de alcançar o que George R. Martin escreveu. É por isso que alguns fãs chamam Game of Thrones de fanfic. Mas afinal, o que é uma fanfic? Fanfic, ou fanfiction, é definida como uma narrativa escrita e divulgada por fãs. Pode ser original ou utilizar personagens, universos e enredo de alguma obra já estabelecida na literatura ou na cultura pop. Então, os fãs podem escrever um universo paralelo das histórias que eles gostam. As fanfics mais comuns são romances de casais que normalmente não aconteceriam na obra original, como Hermione e Draco Malfoy, ou Sasuke e Hinata, ou Paul Dameron e Finn, ou até mesmo casais com possibilidade de se tornarem canônicos, como foi o caso de Rey e Kylo Ren. 50 Tons de Cinza era originalmente uma fanfic de sucesso de Crepúsculo, depois alterada para publicação. Aqueles filmes da Netflix da Barraca do Beijo também surgiram de fanfic, o que não é nenhuma surpresa. Tem fanfics com personagens da vida real, com romances de grupos de K-pop. Tem até fanfic da Selena Gomez e do Faustão. Não me julguem por conhecer essas coisas, juro que descobri pesquisando para esse podcast. O mundo das fanfics é muito maluco. As fanfictions podem ser escritas por qualquer pessoa, sendo mais populares entre os mais jovens. É normal que elas não sejam grandes obras-primas, já que são escritas casualmente por pessoas sem muita experiência.
Eu já escrevi em sites de fanfic quando era adolescente e elas eram uma porcaria. Mas foi uma boa experiência, me permitiu brincar com escrita sem muitas preocupações e ter um feedback de outros adolescentes antes de ir atrás de técnica e bagagem literária. E não escrevi romances. Era uma aventura boba em um mundo que praticamente era uma cópia de alguns animes. Então eu sou muito a favor de fanfics. Acredito que seja um exercício saudável e elas não fazem mal a ninguém, exceto quando a Netflix resolve adaptá-las. De qualquer forma, fanfic se tornou sinônimo de uma história mal escrita. Nem todas são ruins, mas não dá pra negar o amadorismo da maioria. Quando alguém fala que tal obra se tornou uma fanfic, quer dizer que estão utilizando os personagens e o mundo de um autor para criar sua própria história. Normalmente uma porcaria que dá vontade de arrancar os próprios olhos só para não ver mais. Como eu falei, não tenho problemas com fanfics. Tenho problemas com séries e filmes que dizem que são adaptações, mas na verdade são fanfics. Ou se tornam fanfics no meio do caminho, como já falado, Game of Thrones. Que medo de mexer nesse vespeiro, mas vamos lá. Preciso comentar sobre Os Anéis do Poder, a série do Senhor dos Anéis da Amazon, porque acredito que seja um caso especial. Eu particularmente gostaria que estivessem adaptando a Primeira Era, não a Segunda. Tolkien não escreveu muita coisa sobre a Segunda Era. Para mim, Os Anéis do Poder entram para uma outra categoria, em que a proposta não é uma adaptação, porque não tem muito o que ser adaptado. A história vai ser em maior parte original. E isso não é segredo algum, eles não estão fingindo adaptar um livro, como as outras séries que vou mencionar. A Amazon não tem os direitos do Silmarillion, que é o principal livro da Terra-média além da trilogia. Ela está se baseando em anexos, o que me faz ter uma certa indiferença quanto à série. Eu adoro o Silmarillion, mas não estou esperando que ele seja adaptado. Ninguém prometeu isso, até por causa dos direitos, então pelo menos por enquanto não tenho problemas com Os Anéis do Poder. Acredito que podemos chamá-la de fanfic assumida. Pela falta de uma fonte, a qualidade da série vai depender bastante da competência e da criatividade dos roteiristas. Só saiu um teaser breve e não vou julgar a série antes de sua estreia. É difícil prever se vai ser bom, mas vou assistir com certeza. Se for ruim, não vou me sentir enganada, porque não tem uma história específica do Tolkien que prometeram adaptar. Talvez até tenha, mas eu não estou ciente. Se fosse Beren e Lúthien ou qualquer outra da Primeira Era, eu estaria bem mais empolgada e preocupada. Observa aqui uma outra tendência do mercado, provavelmente inspirada pela Marvel e Star Wars, de criar produções diferentes e conectadas em um mesmo universo. Quando esses universos vêm da literatura, as produções não estarão necessariamente adaptando o que foi escrito de um autor, mas utilizando da riqueza de seu universo. Recentemente foi anunciada a possibilidade de mais séries no mundo de Game of Thrones, e 2 delas seriam baseadas em personagens e lugares que o Martin criou, mas não escreveu uma história, só alguns detalhes. Eu não sou contra essas séries, até porque o Martin está dando consultoria em todas elas. Elas podem ser muito boas e expandir o universo, algo que o próprio autor não tem tanto tempo para fazer ele mesmo. House of the Dragon é de fato uma adaptação, mas vou falar dela mais pra frente. Quero saber a opinião de vocês sobre essas séries que praticamente admitem que são fanfics, e possivelmente fanfics bem escritas. Como uma fã, eu sou uma chata que gosta de adaptações fiéis. Mas realmente não me importo quando usam o universo para inventar outras histórias, se forem coerentes em relação a como esse mundo funciona e a sua essência. Eu pensaria diferente se fosse o meu mundo sendo adaptado para o audiovisual. Teria dificuldade de me desapegar e deixar outras pessoas mexerem com meus personagens. Isso vai variar de escritor para escritor, alguns são bem tranquilos. Me responde nos comentários. Você ficaria de boa em outras pessoas usarem o seu mundo para criar histórias que você não escreveu? Não estou falando de adaptação, mas de enredos originais que se passam no seu universo e usam os seus personagens. Uma fanfic escrita casualmente por fã tudo bem, mas uma série me dá arrepio só de pensar. Será que só eu tenho esse apego exagerado? Claro que isso tudo é só um exercício de imaginação. Não somos escritores famosos. Provavelmente nunca vamos nos preocupar com estúdios estragando nossos mundos em adaptações. Mas se você escrever um best-seller, boa sorte. A Amazon também começou a adaptar A Roda do Tempo, e nesse caso especificamente o primeiro livro, O Olho do Mundo. Eu não chamaria a primeira temporada de fanfic,
mas a série trilha perigosamente um caminho de talvez se tornar uma. Não li os livros ainda e assisti a série sem saber quase nada, e foi uma experiência bem... ok. Tipo quando a gente pede comida de um lugar novo, como um hambúrguer, e quando comemos ele deixa a desejar e a gente se pergunta se valeu a pena. Mas comemos um hambúrguer, então não foi ruim. Pra mim foi mais ou menos essa sensação de assistir a primeira temporada de A Roda do Tempo. Nesse cenário, os vegetarianos são as pessoas que não gostam de fantasia. Enfim, A Roda do Tempo foi tão ok que eu nem sei o que comentar. A série veio e passou meio silenciosa. Bastante gente assistiu, mas quase ninguém comentou. Só os canais do nicho da fantasia fizeram cobertura semanal. Quando você não vê nenhum meme de algo, é um mau sinal. A Amazon me desanimou em ler os livros. E fui atrás do que os fãs estavam falando, para saber se essa fantasia não era para mim mesmo, ou se a série não foi fiel e os livros merecem mais. A série, de modo geral, segue o primeiro livro, mas faz alterações relevantes. Não posso dar detalhes porque não li, mas os fãs ficaram decepcionados com a adaptação. O mistério de quem é o dragão renascido não existe nos livros, porque já é revelado logo no começo. Fiquei bastante surpresa ao descobrir que o livro tem um protagonista. Eu nunca ia imaginar isso pela série e o personagem é muito apagado. Uma das maiores reclamações dos fãs foi a narrativa apressada que não dá tempo para o desenvolvimento de personagens. Eu concordo, não consegui me importar com ninguém. O final da temporada tem uma diferença dos livros que também retira o foco do protagonista. Criticaram também o tom mais sombrio e violento do que os livros, que por sua vez tem uma vibe mais puxada para a fantasia clássica. Isso provavelmente se deve à tentativa de conquistar os fãs órfãos de Game of Thrones. Mas A Roda do Tempo não tem nada a ver com Game of Thrones. Para mim, o ponto mais baixo foi o final, com uma batalha ridícula e aquele truque barato de fingir que um personagem importante morreu só para causar drama. Na verdade, isso acontece pelo menos 3 vezes na temporada. Não vou dar spoilers, mas as críticas que fiz no vídeo sobre The Witcher se aplicam aqui, de a magia ser usada para salvar personagens e retirar qualquer consequência de seus atos. Acho que preciso fazer um vídeo sobre plot armor. A Roda do Tempo tem uma base de fãs bem legal. Amam esses livros, mas eles mesmos admitem que o final do primeiro livro não é tão bom assim e que tem uns 2 ou 3 livros no meio da saga que são pura enrolação. Palavras de alguns deles, não minhas. Então me pareceu um pessoal compreensivo com alterações na adaptação. E mesmo assim, de modo geral, ficaram bastante chateados com a série. A Roda do Tempo não foi uma adaptação odiada, só uma decepção, e os fãs ainda têm esperança para as próximas temporadas. Eu acredito que ela tem grandes chances de se tornar uma fanfic. Ainda assim, ainda tem salvação, não é uma série que eu abandonaria. Quem aí assistiu A Roda do Tempo? Vocês gostaram? Quando terminei de assistir, pensei, ok, esperava mais. Agora vou tirar o gosto ruim da boca assistindo a segunda temporada de The Witcher. A primeira foi divertida e os personagens são carismáticos. É uma narrativa mais simples. O que poderia dar errado? Preciso explicar outro conceito para quem ainda não conhece. O filler. O termo vem do universo dos mangás e animes. Quando um mangá está sendo adaptado para um anime, é comum que a animação alcance a história do mangaka e fique sem material para adaptar. Para evitar essa situação, existem os fillers, que são histórias criadas só para o anime, para dar uma enrolada enquanto não saem novos capítulos do mangá. É normal os animes apresentarem arcos inteiros de vários episódios com alguma aventura ou um vilão aleatório que é derrotado e tudo volta ao normal. É importante que o filler não tenha peso no enredo e nos personagens e tudo volte ao que era antes dele, para que o anime prossiga adaptando o mangá de onde parou. Ou seja, a história não anda, só dá uma enrolada. Apesar da conotação negativa, alguns fillers são bem legais, e é compreensível que os estúdios de anime queiram evitar o alcance dos mangás. Mas não vou mentir, a maioria não vale a pena e se você for assistir algum anime, pesquise no Google a lista de episódios que indicam quais são fillers, assim é só pular os episódios e não perder tempo. Filler é um termo hoje usado não só para falar de animes. Qualquer tipo de narrativa pode ser chamada de filler, mesmo que seja original. As séries são as maiores acusadas quando contém algum enredo que não leva a nada em alguns episódios no meio da temporada. Mas não vamos confundir filler com cenas em que não acontece muita coisa, mas apresentam o desenvolvimento de personagem, de construção de mundo ou outra função narrativa. O filler não desenvolve personagem e nem avança a história. Ele existe para tapar um buraco. No caso das séries, geralmente é para render mais episódios.
Como eu estava dizendo, assisti a segunda temporada de The Witcher, e o primeiro episódio foi bom, só para me dar esperança. Uma aventura sombria enfrentando um monstro, notavelmente inspirado em contos de fada. E aí veio o segundo episódio. E como um personagem de Star Wars, eu tive um mau pressentimento sobre isso. Não vou me delongar porque a questão aqui não é discutir as falhas da série. Sei que muita gente gostou, mas vou falar a minha opinião. O roteiro é clichê e previsível. Não vejo problema com histórias clichês quando são bem feitas, mas não acredito que esse seja o caso. Tem vários personagens introduzidos ou que voltaram e que não dão em nada, não agregam na história. A parte política é um tédio, e eu sou alguém que adora política em fantasia. Eu gosto até mesmo da política da trilogia prequel de Star Wars. Esse é o meu nível, mas em The Witcher eu quase dormi. Não estou dizendo que a série é necessariamente ruim. Ela me entreteve a ponto de assistir alguns episódios seguidos. O mundo ainda é interessante, os monstros são legais, e quem não gosta de ver o Henry Cavill de peruca lutando de espada e usando suas habilidades de bruxeiro? E o mais importante, os personagens têm carisma, o que é algo que vem da primeira temporada. A Roda do Tempo sofreu do contrário. O enredo nem é tão ruim, mas os personagens são esquecíveis, porque o desenvolvimento de personagem não foi uma prioridade para os roteiristas. Não que The Witcher tivesse bons arcos de personagens, mas ao menos eles têm alguma personalidade e distinções entre si. E é uma pena, me pareceu um desperdício, porque para mim The Witcher se torna uma fantasia genérica, extremamente medíocre. E medíocre não quer dizer horrível, só aquela coisa mediana que você esquece logo depois de assistir. E na primeira temporada, curiosamente, eu não tive essa sensação. Talvez se eu tivesse assistido em outro momento eu pensaria diferente. Juntou as minhas expectativas criadas pela primeira temporada com a decepção de A Roda do Tempo. Se você gostou de qualquer série que eu citei, eu consigo te entender. Não sou nenhuma crítica de cinema, mas consigo ver as qualidades de uma obra que me decepcionou. Só vou te julgar se você gostou das últimas temporadas de Game of Thrones. A arte nem sempre é subjetiva. Às vezes fica claro quando uma criança de 13 anos no corpo de um adulto resolve escrever os seus feitiços em uma fanfic. De qualquer forma, havia algo estranho em The Witcher. Por que a série me pareceu tão diferente? Por que ficou tão sem criatividade? Por que no final da temporada nenhuma decisão teve consequência relevante? Resolvi pesquisar e descobri que praticamente todo o enredo da segunda temporada não é baseado em nenhum livro. É uma história original criada pela Netflix, com exceção de um episódio. Sim, o primeiro, o único que gostei. Não sou uma fã dos livros criticando uma série que não foi fiel. Sou uma fã da série que percebeu uma mudança brusca e depois descobriu que era devido à falta de fidelidade. Quer dizer, como não li os livros, talvez eles não sejam tão bons e eu me decepcionaria de qualquer forma, mesmo se seguissem fiéis. Mas é bastante arrogante que os responsáveis pela série terem pensado que fariam melhor do que um best-seller com muitos fãs. Logo na Netflix. Nosso querido Henry Cavill falou que quer que as próximas temporadas sejam mais fiéis aos livros. E a Netflix provavelmente escuta ele. Vou ter que falar alguns spoilers agora. Vamos analisar brevemente os acontecimentos da temporada. A Ciri treina por 2 dias, passeia por aí, é possuída um pouco e tudo volta ao normal. Yennefer perde os poderes, foge, passeia, recupera os poderes e no final tudo volta ao normal. Geralt... O que o Geralt fez essa temporada? Enfim, até aquele enredo dos elfos não deu em nada. Considerando isso, e o Henry Cavill tentando garantir que a série volte a seguir os livros, qual é a conclusão? A segunda temporada de The Witcher foi um arco filler. É bem esquisito que no final de um filler eles façam uma revelação que só acontece no último livro, vai entender. E esse é o melhor cenário, em que a Netflix realmente voltará a ter um pouco de fidelidade aos livros. Mas se isso não acontecer, o que The Witcher vai se tornar? Isso mesmo, uma fanfic. Eu não duvido nada, porque as decisões deles deram certo do ponto de vista do lucro. Muita gente assistiu e gostou, e tá com 95% de aprovação de crítica no Rotten Tomatoes. Aliás, não confiem no Rotten Tomatoes, a 7ª temporada de Game of Thrones é quase tão ruim quanto a última e tá com 93%. O fato é, criar um filler foi uma vitória para a Netflix. Depois do que aconteceu com A Roda do Tempo e The Witcher, tem gente falando que os fãs de livros de fantasia e ficção científica nunca ficam felizes com adaptações. Bem, ficaram felizes com a trilogia do Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com a série de His Dark Materials, com as primeiras temporadas de Game of Thrones e recentemente com Duna, que é incrível. A maioria dos fãs compreende que alterações precisam ser feitas para adaptar a obra para outra mídia.
Mas claro que não vão ficar satisfeitos com fanfics e fillers disfarçados de adaptação. Essas pseudo-adaptações estão ganhando muita atenção e dinheiro, o que só vai incentivar os estúdios a não dar a mínima para as obras originais e só usar o nome como uma marca. Talvez isso não aconteça, e 2021 só foi um ano azarado para os fãs de fantasia. Talvez ainda haja esperança. A HBO quer fazer um universo expandido de Game of Thrones, um multiverso como o da Marvel e de Star Wars? Claro que quer, pelo menos essa é a intenção. E se os Anéis do Poder for bem, a Amazon com certeza também vai querer fazer o mesmo, um Tolkienverso. O universo de Duna também está começando a ser expandido com o anúncio de uma série sobre as Bene Gesserit. Essa é a tendência, é onde os estúdios estão mirando, uma nova era em que os universos literários não somente são adaptados, eles são expandidos no audiovisual. E eu acho isso ruim? Não, na verdade eu acho bem legal. Como falei nesse podcast, não me importo de ver novas histórias em um mundo de um autor, mesmo que ele não as escreva, desde que sejam coerentes em relação a como esse mundo funciona e a sua essência, e que sejam bem escritas, claro. House of the Dragon não é um desses casos, porque está adaptando uma parte do livro Fogo e Sangue, escrito por George R.R. Martin. Tudo o que falei no primeiro podcast ainda é válido. Na verdade, meu pensamento está ainda mais positivo. Estou acompanhando todas as notícias que saem da produção e está tudo muito favorável. Tudo indica que os produtores vão contar a história da Dança dos Dragões muito semelhante a como é no livro. E eu adoro esse livro. Tem muita gente criticando a existência da série por causa da decepção do final de Game of Thrones. Mas pensar assim não faz sentido quando se sabe que os responsáveis por essa série são outras pessoas e que eles não vão inventar a história, pois vão se basear em um livro escrito pelo autor do universo. E são pessoas bem mais competentes do que os produtores de Game of Thrones. Normalmente, as séries não têm um único roteirista. Elas têm a tal da sala de roteiristas. Esse é o padrão. Game of Thrones foi escrita basicamente pelos 2 produtores e alguns assistentes que seguiam o que eles queriam. E os produtores eram completamente inexperientes no ramo. O máximo que um deles escreveu foi X-Men Origins Wolverine, um dos filmes mais odiados da franquia. Dessa vez, em House of the Dragon, existe uma sala de roteiristas, e eu gostei de ver que é um grupo bastante diverso. São roteiristas com experiência e alguns trabalharam em séries muito bem recebidas, como Orange is the New Black e Lovecraft Country. George Martin apoia muito House of the Dragon e oferece consultoria. Ele escreveu em seu blog o seguinte: eu vi um corte do primeiro episódio e amei. É sombrio, é poderoso, é visceral. Bem do jeito que eu gosto nas minhas fantasias épicas. Então, essa adaptação é a única que a gente não precisa se preocupar tanto. Eu ponho minha mão no fogo de dragão por essa série. Se eu estiver certa, espero que não seja só uma exceção, junto com Duna, de ótimas adaptações recentes. Espero que todo o Martinverso mantenha a qualidade, aprendendo com os erros de Game of Thrones, o que admito que é um cenário um pouco utópico. E se eu estiver errada e House of the Dragon não prestar, aí sim vou perder completamente a fé nas adaptações de fantasia. Mas esse também é um cenário um pouco distópico. Provavelmente teremos um meio termo na HBO. Quanto às outras adaptações, não estou tão certa. A Amazon e a Netflix parecem querer ir para o lado das fanfics, sejam assumidas ou não. A Disney também vai adaptar Percy Jackson. O autor da saga xingou muito aqueles filmes que não foram fiéis aos seus livros, então acho que ele não daria seus direitos para a Disney se não fosse garantir que a série seguiria sua visão. O que me leva a crer que esses universos expandidos de fantasia têm vantagem quando o autor original oferece apoio e consultoria. No caso de A Roda do Tempo e Os Anéis do Poder, os atores não estão vivos. O que me deixa um pouco preocupada com o futuro de Duna, que também tem escritor falecido. E o autor de The Witcher está vivo, mas não está se importando muito. De qualquer forma, isso é só uma observação minha. As adaptações de uma obra de escritor falecido podem ser muito boas. E o contrário também é possível. J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, escreveu ela mesma os roteiros dos filmes de Animais Fantásticos, e a expansão do mundo bruxo não foi tão bem quanto a Warner esperava, sendo considerada quase um fracasso. O que você acha? A consultoria do criador do universo faz diferença? Eu acredito que sim, apesar de que sua ausência não condena a produção. E você concorda que é uma perigosa tendência na mídia audiovisual em criar fanfics e fillers de universos literários?
ao menos há algo bem interessante pra gente nisso tudo. A construção de mundo nunca foi tão relevante nesse mercado. Universos compartilhados é o que dá dinheiro hoje no cinema e nos streamings. Por isso os estúdios estão buscando na literatura universos ricos e complexos para explorar. Daquele tipo que é possível criar várias séries e filmes em épocas diferentes. E o pessoal do RPG e dos games também pode ficar feliz, porque são os próximos. Basta ter um mundo rico e uma marca, que seria um nome forte com uma base de fãs. Essa é a minha previsão, pelo menos. O world building está sendo valorizado. Não é mais um extra em uma história. Não é mais algo de nicho. É o que o público quer. É o que os grandes estúdios estão buscando. E eu diria que isso vai influenciar todas as mídias, desde games até literatura. Se você está desenvolvendo um mundo fictício, prossiga com a certeza de que ele vai ser muito mais valorizado do que se estivesse tentando uns 20 anos atrás. Comecei esse podcast com um desabafo e não esperava que ele terminasse assim, com uma visão otimista pra gente que curte construção de mundo. Muito obrigada por escutar até aqui. Espero que você não esteja pensando que esse podcast foi só eu reclamando de adaptações por vários minutos, mas eu não te julgaria por pensar assim. Demorou bastante para o segundo episódio sair. Faltava decidir o nome e a identidade visual antes de continuar. Preciso fazer um agradecimento especial ao Igor Lins, que se ofereceu para ajudar o canal e criou a logo do Podiverso de Fantasia. Coloquei na descrição o link do canal dele no YouTube para vocês conferirem. Provavelmente também coloquei o Podiverso de Fantasia em uma plataforma de podcast. O link está na descrição. Se você estiver ouvindo por essa plataforma, coloquei o link do meu canal no YouTube. Não sei como encerrar um podcast, então só vou deixar a musiquinha rolar.